Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre transporte rodoviário, liberdade econômica e redução no preço das passagens. Semana passada, a Justiça do Espírito Santo derrubou um bloqueio judicial milionário nas contas da Buser, a maior plataforma online de intermediação de viagens de ônibus do país. Na decisão, o juiz reconheceu a legalidade do modelo de negócio da startup e ainda destacou que a regra antiga, conhecida como circuito fechado, atenta contra a nova lei de liberdade econômica e viola o Código de Defesa do Consumidor. Aqui no Boletim, em defesa da livre concorrência, da melhora na qualidade dos serviços e da redução do preço das passagens, nós já havíamos abordado essa pauta em junho desse ano. Na ocasião, nós destacamos a importância de pressionar o Congresso Nacional, especialmente os deputados da Comissão de Viação e Transportes, no sentido de acabar com o tal circuito fechado, modernizando as leis e abrindo de vez esse mercado para aplicativos disruptivos como a Buser, a Flixbus, a Forbus e outros que ofereçam agilidade, comodidade, segurança e economia aos 12 milhões de passageiros que todos os anos viajam de ônibus fretado. Mas antes de examinar e comentar nova jurisprudência sobre o tema, vamos recapitular o que é o tal circuito fechado. Primeira coisa que você tem que saber é que o circuito fechado é uma regra criada sem participação do Poder Legislativo. Ele foi imposto por decreto nos anos 90 e, posteriormente, regulado por uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. De acordo com essa normativa, fretadores de ônibus são obrigados a transportarem os mesmos passageiros na viagem de ida e na viagem de volta, usando o mesmo veículo. Portanto, é uma regra que tira a liberdade do consumidor, que não pode escolher quando deseja fazer sua viagem de retorno e que prejudica a logística dos fretadores, que precisam deixar ônibus específicos à disposição dos passageiros. É uma determinação que diminui as opções do consumidor e encarece o preço do serviço. E que só interessa, falando a real, para as grandes corporações que concentram as licenças para operar as linhas rodoviárias. O mercado de viação é tão fechado, mas tão fechado, que segundo a própria ANTT, 73% das viagens interestaduais são operadas por uma única empresa. Concorrência para quê, né? Por isso, a reação tão emocionada das velhas firmas de viação contra esse novo modelo de negócio, conhecido como fretamento colaborativo. Os aplicativos chegam a ofertar passagens pela metade do preço da rodoviária, oferecem mais pontos de embarque, permitem que o passageiro escolha lá pelo celular o tipo de poltrona e o modelo de ônibus em que eles querem viajar. Não à toa, a Buser, empresa pioneira do ramo, vem sendo processada por esses dinossauros do asfalto. Mas os ventos estão mudando e a decisão da Justiça Capixaba é sinal disso. Como nós havíamos mencionado, a 10ª Vara Cível de Vitória, Espírito Santo, determinou o desbloqueio de 45 milhões de reais da Buser e, de tabela, deu ganho de causa à plataforma e suas duas empresas de fretamento parceiras. Do lado derrotado está uma das maiores companhias de viação do país, que pertence ao maior grupo empresarial do estado. A decisão coloca o Espírito Santo ao lado de São Paulo, de Minas Gerais e de Santa Catarina, estados onde a jurisprudência tem prestigiado a liberdade econômica e os direitos do consumidor. Nessa ação mais recente, o juiz Marcelo Pimentel rejeitou a insinuação infantil de que a intermediação por aplicativos promovia transporte irregular e clandestino de passageiros. O magistrado atestou que as empresas de fretamento possuem todas as autorizações e licenças para realizar viagens fretadas e, além disso, a Buser ainda garante a seus usuários seguro contra acidentes. O juiz também endereçou a questão do circuito fechado. Aspas. Tal regramento cria uma obrigação não só para a fretadora, mas igualmente uma imposição ao consumidor do serviço, o que se mostra incompatível aos preceitos legais, ferindo a autonomia da vontade e a liberdade de locomoção deste. Na mosca, doutor. É isso mesmo. O circuito fechado arranha o direito de ir e vir, que está esculpido como garantia fundamental no artigo 5º, inciso 15 da Constituição. O juiz também registrou a incompatibilidade do circuito fechado com o Código de Defesa do Consumidor. Aspas.
Se a Buser obrigasse os usuários do seu serviço a adquirir trecho de ida e volta para caracterizar circuito fechado, estaria esbarrando em outros preceitos legais, configurando inclusive prática abusiva e venda casada. Para arrematar, o Dr. Marcelo Pimentel afirmou que a regra do circuito fechado cria privilégios sem nenhum motivo, impede novos negócios e afronta a lei da liberdade econômica. Para o juiz, a política federal de estímulo ao transporte rodoviário de passageiros determina que os únicos requisitos para a prestação dos serviços de transporte devem ser os da segurança. Embora a jurisprudência esteja corrigindo a inconstitucionalidade do circuito fechado, é fundamental, até por uma questão de segurança jurídica, que o Congresso Nacional se mexa e retire essa norma do nosso ordenamento, modernizando a legislação para contemplar o novo modelo de frete intermediado por aplicativos. Quem abastece o carro já deve ter percebido. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina caiu mais de 20% em um mês, o equivalente a uma economia de R$ 1,50 por litro. Com o combustível na casa dos R$ 5,80, o Brasil é hoje o país com a gasolina mais barata entre as 10 maiores economias do mundo, todas elas sofrendo por causa da inflação global de combustíveis e alimentos causadas pela paralisação econômica da pandemia e pela guerra na Ucrânia. Mas voltando para o Brasil, nesse mesmo intervalo, entre 24 de junho e 23 de julho, o preço médio do etanol também registrou queda de 11,3%, ou 55 centavos por litro. E o preço médio do diesel recuou 1,5%, ou 13 centavos por litro. Ontem, o programa Direto ao Ponto, capitaneado pelo professor Augusto Nunes, recebeu um dos principais quadros técnicos do governo federal, o atual ministro de Minas e Energia, doutor Adolfo Saxida. Ele foi perguntado sobre o impacto do novo teto do ICMS, que possibilitou a redução de impostos na energia, nas comunicações, nos transportes e nos combustíveis. Vejam que interessante essa ponderação do ministro. Saxida, isso provoca efeitos permanentes ou é por algum tempo só? A redução do ICMS é permanente. Permanente. Então, e aí, Augusto, eu quero chamar a atenção que parte da imprensa está dando muito valor à redução de preço em si, porque ela é muito expressiva. Isso. Só que, atenção, essa é a ponta do iceberg. A verdadeira força dessa medida vai começar a ser sentida nos próximos meses. É como eu falei, o microempresário, a conta de energia dele vai cair. O motorista de táxi, menos combustível. A mesma coisa para os entregadores, para as pessoas que dependem de transporte. Imagina a oficina do seu José, vai gastar menos energia. O que isso vai gerar? Uma maior eficiência alocativa na economia. Em outras palavras, mais emprego e mais renda. Aí o que acontece? O Brasil começa a bater recorde de emprego, as pessoas não entendem de onde está vindo. Está vindo porque as medidas estão sendo tomadas. Olha, de fato, os números do emprego impressionam. De acordo com o CAGED, junho registrou saldo positivo superior a 270 mil contratos de carteira assinada. São mais de 9.200 postos de trabalho gerados por dia. O acumulado do ano já supera 1.300.000 empregos formais criados, totalizando mais de 4,5 milhões de carteiras assinadas desde a posse do atual governo. Segundo o IBGE, o desemprego entre trabalhadores formais e informais diminuiu 15,6% no trimestre encerrado em junho. Em números absolutos, são 1.900.000 brasileiros desocupados a menos. O índice de desemprego, de 9,3%, é o menor em 7 anos. Nós esperamos que o ministro Saxida esteja certo no seu prognóstico e que essa redução do ICMS proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso coloque a economia nacional numa espiral de sucesso. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.